Bum! Leitura, estudos para concursos sobre sobre a nova lei de licitações. Quando as pessoas não têm saco de ler a lei de licitações treco inteiro, eles pulam tudo e separam em vídeos pequenos. Mas eu nunca consigo terminar sem fazer vídeos pequenos, então vamos ler tudo de uma vez só. Todos os artículozinhos. Primeiro vamos criar umas perguntas na nossa cabeça. Basicamente, ah, a lei de licitações, a nova lei de licitações é separada em 28 partes, basicamente. Cada parte tem é um capítulo diferente. O primeiro capítulo fala do âmbito de aplicação da lei, ou seja, vai falar o artigo do 1 a 4, que vai falar de onde é executada essa lei, né? Tipo, que partes do poder executivo ou judiciário ou legislativo vai aplicar esses tipos de licitação administrativa, certo? Daí no 5 e 6 fala dos princípios que são regidos à lei, né? Principalmente vai ter as coisas, os princípios nesse conteúdo aqui é a coisa dos princípios explícitos que estão escritos na lei, e também coisas implícitas, né? O LIMP. E depois disso tem o artigo 6 de dar mais completo uma confecção das definições de várias coisas da lei de licitações. Tem várias leis que tem esse tipo de coisa, né? Daí vai explicar o que vai ter parágrafos extras falando o que é a tomada de preços, concorrência, leilão, pregão. Quer dizer, eu não sei porque eu ainda não li, né? A gente vai ler agora. Depois disso tem sobre os agentes públicos, o que significa agentes públicos, são as pessoas que vão fazer os trecos de licitações, certo? Depois disso fala sobre, no artigo 11 e 17, fala dos processos licitatórios. O que é o processo licitatório? Basicamente, a ordem, as regras e ordem das coisas, as normas que os caras têm que seguir para fazer o treco de direito, né? Depois tem a instrução do processo licitatório. Instrução significa ordem mesmo das coisas. Depois tem a instrução, tem uma continuação da instrução mais complexa ainda do processo licitatório nos artigos 23 a 27. Depois disso explica cada modalidade de licitações, que na verdade é basicamente a coisa que mais cai nas leis de licitações, é a coisa que tem mais questões na Lei 866, sobre questões sobre as modalidades de licitações. As questões de modalidades de licitações basicamente são sobre os valores que elas têm, ou uma pergunta simples sobre qual é a definição. Qual é a definição que eles estão perguntando lá. Daí na Lei 866 tem as licitações básicas, que é o convite, o tomada de preços concorrências. Esses aqui são os básicos, para quase tudo usa esses caras. E depois disso fala do leilão, fala do concurso. Eu acho que tinha um extra que eu não lembro. E eles vão misturando cada uma dessas coisas. Quais serão as novas modalidades que vão estar escritas aqui na nova lei de licitações? Já que eu não comentei quando eu comecei a falar, a lei de nova lei de licitações é aquela 14.133, tá? Depois, as modalidades têm os critérios de julgamento. O que significa critério de julgamento? É que a licitação é basicamente uma competição, uma competição entre pessoas que querem trabalhar com o poder público. Porque, sabe, um dos principais coisas é que o poder público paga muito. Eles só fazem coisas grandes, entende? Então, eles são bons clientes. Daí, os critérios de julgamento são as coisas que vão fazer para falar, para escolher quem vai fazer o contrato, o serviço ou vender o produto. Depois disso tem as compras. Depois disso tem as compras, que é um tipo de que é um dos dois separadores, quer dizer, eu não sei se vai continuar a mesma separação, mas na Lei 866, basicamente, todos os tipos de contratos de licitações, todos os trecos de classificações, basicamente são separados em coisas de compras e coisas de obras de serviço. Basicamente isso. As coisas. E dá para separar ainda mais, tipo, dizendo que as coisas de compra são coisas que são valores mais pequenos e as obras são coisas que são valores gigantescos. Tipo, pode ser obras de até 3 milhões de reais, entendeu? Depois disso tem a apresentação das propostas e lances, que ou seja, isso aqui são
vai falar das coisas, das regras para cada tipo de licitação que os caras podem fazer para eles serem escolhidos, né? Depois vai falar da habilitação. Isso aqui é um trequinho, porque existem modalidades de licitação em que uma pessoa só pode fazer o trabalho, o serviço ou obra, né? Se ela tiver essa habilitação correta, ou seja, as exigências legais delas. E, na verdade, a pessoa pode conseguir, tem um tempo, ela pode conseguir essa habilitação e se cadastrar antes de começar, literalmente, a licitação. Depois tem encerramento, quando é que é considerado o encerramento da licitação. E depois disso tem a dispensa de licitação, né? Vamos ver se eles são as mesmas coisas da, da, da Lei 866, ou as coisas que mudaram, né? Só para comentar, na Lei 866, as coisas de dispensa de licitação são basicamente. Como dizer isso? São basicamente coisas que não deu certo, sabe? Tipo, uma licitação que acaba. Que mesmo que dá para decidir ou perceber, por causa dos critérios, ou coisas que não ia dar certo mesmo se fizesse, entende? Normalmente é isso que são as dispensas de licitações. Daí acaba dispensando a necessidade de fazê-la. E daí essas questões de dispensa de licitação, tem bastante questões disso também, elas ficam misturando com as questões de inexigibilidade de licitação, que são mais questões que são licitações quando é necessária alguma especialização. Ou seja, um não deu para funcionar, a licitação não funcionou, né, que é a dispensa, e o outro só dá para escolher uma pessoa, então não tem nem necessidade de fazer licitação. Essa é a inexigibilidade, basicamente. A inexigibilidade na Lei 866 é basicamente tipo equipamentos específicos ou escolher contratação de artistas e outras coisas, sabe? Depois disso fala das alienações, né? Que é um tipo tem bastante, na verdade eu já vi bastante questões de alienações também, da Lei 866, claro. Não tem muitas questões ainda da lei nova, né? Depois tem dos instrumentos auxiliares, eu não sei o que é isso aqui. Do sistema de registro de preços, né? Isso aqui tem questão disso aqui, tem pouca, mas tem questão disso aqui. Basicamente, o sistema de registro de preços é um treco auxiliatório do tipo de licitação de tomada de preço. Você entende? O sistema basicamente é ficar cadastrando toda vez que a administração contrata alguém, ela vai cadastrando isso num sistema e daí isso vai facilitar e acelerar os processos licitatórios, entendeu? Basicamente, tipo, eles conseguiram comprar algum produto para uma obra lá que iam fazer por 20% de menos o valor. Daí, eles vão lá e quando eles fazem a licitação, eles dão preferência a esse cara que já tinha mostrado confiabilidade, tinha terminado o treco e ainda tinha valor lá, e verificam se o cara ainda tem o treco. Ou seja, basicamente o sistema vai falar com as pessoas que já seria mais fácil você contratar já, ao invés de você ficar pesquisando ou fazendo ser procurado por pessoas, né? Depois disso tem os contratos administrativos, que é uma das outras, é uma coisa que cai bastante também, né? Contratos administrativos, garantias de alocação de riscos. E agora aqui tá, né? Começou a parte que eu não tenho a menor ideia das coisas, né? Só as partes que eu comentei eu tinha alguma ideia das coisas. Agora vamos separar aqui. Tem garantias de alocação de riscos. Isso aqui são coisas que tem que escrever no contrato, tá? Duração dos contratos, também tem isso, né? A duração dos contratos, são cláusulas para que é necessário para alterar o contrato. Normalmente, nesse capítulo aqui tem as coisas da administração poder alterar unilateralmente. O particular contratado nunca pode alterar o contrato, ele só pode alterar através de uma via judicial ou através de uma concordância entre os dois. Esses são os únicos modelos, pelo menos é o que estamos na 866, não sei que hipóteses vão ter aqui, né? Depois disso tem hipótese de extinção. Basicamente, extinção é quando os caras não fazem, quer dizer, a maioria das vezes nas questões é quando os caras não conseguem fazer o contrato, de extingue. Depois, infrações e sanções. Sanções são coisas que o segurado, quer dizer, que o contratado não pode fazer, eles vão estar escritos no próprio contrato. O recebimento do objeto, isso aqui significa como é que a administração verifica se eles completaram o serviço direito, né? Tipo, mandar alguém para fazer uma auditoria dos trecos, equipamentos, também ou a operação que fez, para ver se está tudo certo, se eles não usaram material de merda, entendeu?
para eles pagarem, daí eles pagaram. Alteração de contratos, depois tem uma coisa que eu nunca ouvi falar, Portal Nacional de Contratações, mas deve ser basicamente um sistema do governo, a mesma coisa daquele sistema de governo de preços, né? Na verdade, algo errado. Esse portal de nacional de contratações não deve ser o treco de sistema de preços com um trequinho de sistema de trecos. Na verdade, deve ser um treco de publicidade, sabe? O treco de controle social das licitações. O treco vai lá sendo cadastrado no portal nacional de contratações e daí as pessoas podem ir lá verificar o que, que as pessoas gastaram e compraram e contrataram com o portal de contratações. Tipo, imagina lá que nem, vai, uma coisa basicamente um tráfico que está famoso agora recentemente, os da gasolina, né? Os caras ficavam roubando dinheiro de gasolina em todo canto, né? Daí, imagina lá que os caras fizeram um contrato de transporte de veículos e daí o contrato tinha lá, gastava R$ 200.000 numa viagem que era tipo nos projetos, numa contratação de projeto de viagem em que os carros ficavam viajando só uma distância de eu não tenho a menor ideia, mas vamos chutar um 20 quilômetros. Daí eles ficavam viajando essa via de teco de 20 quilômetros e a maior parte do contrato era os gastos de gasolina, tá? Isso aqui é tudo hipótese, tá? Não tem nenhuma realidade nisso aqui, tá? Daí o cara vai lá, aí ele olha isso e acha estranho. Daí ele vai lá e verifica. Tá. Espera, isso aqui, a distância desse ponto aqui do contrato até esse ponto aqui do contrato, que era o caminho, são só uns só 20 quilômetros, são só 13 quilômetros. E, e a distância disso aqui só gasta isso aqui. A matemática deu errado. Basicamente não se gasta 200 mil contos, só teria que gastar 130 mil contos no tempo desse contrato aqui nessas viagens. Ou seja, tem mais 70 mil reais. Pá! Errados aqui. Onde é que. Quem? Por que estavam usando 70 mil reais? Onde é que estavam usando esses dinheiro? E daí? Entendeu? Basicamente, eu quero dizer que portal de nacional, esse capítulo de portal de nacional de contratações provavelmente é um treco de controle social, controle externo e publicidade, né? Preciso da publicidade de administração. E, tipo, 2 minutos só para explicar todos os trecos que eu vou ler da lei de licitações, dos 180 capítulos dele, né? E, por fim, as posições finais transitórias. Deixa eu ver. Na verdade, eu acho que eu vou ler primeiro o artigo 1 e 4 do âmbito da aplicação da lei, depois eu vou ver as disposições transitórias e finais, o final do treco. Só para dar uma base, além de eu já ter feito várias perguntas para mim mesmo sobre essas coisas, né? Espere um pouquinho, já vou começar. Bom, vamos lá. Primeiro, artigo 14.313, de 1 de abril de 2021. O presidente da República vai dar Congresso Nacional também. Se lembra que o presidente da República é o chefe do Poder Executivo e o Congresso Nacional é o chefe do Poder Executivo, Legislativo, né? Decreta e sanciona a seguinte lei. Aí ele fala: esta lei estabelece normas gerais de licitação e contratações, licitação e contrato, contrato e licitação, para as administrações, sabe? Essa coisa de normas gerais de licitação e contrato, basicamente é a divisão entre as perguntas de licitações. Ou ela é pergunta de licitação ou ela é pergunta de contrato. Engraçado que agora o nome da antes era só chamada de licitações, agora se chama Lei de Licitações e Contratos, né? Bom, para as administrações públicas diretas, autarquias e fundacionais da União, do Estado, do Distrito Federal e dos municípios. Basicamente está falando aqui que é só para as coisas, a pessoas que vão usar essa lei de licitação são as diretas, né? Autárquicas também,
que são criadas por lei, né, autarquias, e fundações da União, fundacionais, né. Engraçado que não está falando que as administrações diretas não precisam usar a lei de licitação e contratos. Né? Interessante. E os órgãos do poder, depois ele fala, os órgãos do poder legislativo e judiciário da União, do Estado do Distrito Federal e os órgãos do poder legislativo dos municípios, quando no desempenho de função administrativa. Isso aqui são todas as pessoas que a lei de licitação abrange, né? Primeiro falou dos órgãos dos outros dois poderes, além do executivo, né? Daí ele fala que o municipal, o legislativo municipal também tem, principalmente no desempenho da função administrativa, né? Porque fazer contratos é basicamente administrativo, né? Os fundos especiais e os demais entidades controladas direta e indiretamente pela administração pública. Olha, aqui apareceu os indiretos, né? Os fundos especiais são dinheiros, trequinhos, são... Ah, esquece, nem quero pensar nisso. Mas basicamente esses caras também tem que fazer licitação. Não são abrangidas por esta lei a empresa pública, que é basicamente uma administração indireta, a sociedade de economia mista e as suas subsidiárias regidas pela Lei 13.303 de 2016, ressalvado exposto no 178 dessa lei. 178, ah? Acho que eu vou lá ver o que está escrito no 178, depois que eu ler dessa aqui. As contratações realizadas no âmbito das repartições públicas sediadas no exterior obedecerão às peculiaridades locais e aos princípios básicos estabelecidos nessa lei, na forma de regulamentação específica a ser editada por ministro do Estado. Nas licitações e contratações que envolvam recursos provenientes de empréstimo ou doação, oriundos de agência oficial de cooperação estrangeira ou de organismo financeiro de que o Brasil seja parte, podem ser admitidas. Olha, coisas estrangeiras, hein? Interessante. As coisas estrangeiras podem ser admitidas com condições decorrentes de acordos internacionais, né, aprovados pelo próprio Congresso Nacional, que é o Poder Legislativo, e ratificadas pelo Presidente da República. Interessante. Condições peculiares de seleção é a contratação constante das normas e procedimentos das agências ou dos organismos, desde que condições particulares sejam exigidas para a obtenção do empréstimo ou doação também. Empréstimo e doação é importante para comprar coisas, sabe? Pagar os contratos. Não conflitem com os princípios constitucionais, desde que não conflitem com os princípios constitucionais, né? O link. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Daí, sobre o parecer, né? Sejam indicados na respectivo contrato, empréstimo ou doação e tenham sido objeto de parecer favorável do órgão jurídico de contratante do financiamento previamente celebração do referido contrato. Se você não entendeu, basicamente o parecer é um treco falando que esse contrato é viável, tá? Depois disso, tem a documentação encaminhada ao Senado Federal para autorização do empréstimo de que trata o parágrafo 3 deste artigo, deverá fazer referência às condições constitucionais que indicam na hipótese do referido parágrafo. As contratações relativas à gestão direta e indireta das reservas internacionais do país, inclusive as de serviços conexos ou acessórios a essa atividade, serão disciplinadas em ato normativo próprio do Banco Central do Brasil, assegurada a observância dos princípios estabelecidos no caput da Constituição. Daí, esta lei articula-se. Quer dizer, não se articula, falei errado. Esta lei aplica-se a quem? Quer dizer, na verdade não é de aplica-se a quem, aplica-se a o que tipo de licitações, né? A alienação e concessão de direito real de uso de bens, né? Por exemplo, uma alienação, né, e concessão. Basicamente, alienação e concessão são tipos de serviços de dar as coisas, sabe? Ou retirar, tirar as coisas, doar as coisas, esse tipo de coisa. Então, alienação e concessão de direito real de uso de bens. Bens, que tipo de bens? Né? Carros. Tipo, uma administração lá que ela tinha ela tinha, como que se diz? Como se diz, né? Exemplo simples. Uma administração vai lá e ela vai contratar. Ela tá vendo que ela não ficar usando os serviços de carros deles que eles têm não estava dando certo. Então eles vão lá e vão contratar um serviço de carro terceirizado. Daí o que eles vão fazer com os carros que eles já tinham comprado? Eles podem alienar, dar para outros órgãos e conceder para outros órgãos, ou eles podem tentar vender ele, né? Bom,
A concessão, depois disso, dessa coisa de órgãos, também aplica-se a compra também, inclusive por encomenda. Também se aplica na locação de coisas também. Locação é os trecos mais caros de todos, porque basicamente os caras pagam a locação de prédios inteiros, daí a locação de prédios inteiros, você sabe quanto custa essa porra? Mais de tipo, todo mês os caras vão lá e pagam uns 100, sei lá, uns 160 mil reais, meu, é muito coisa. Porque eles lá alugam prédios inteiros, entende, né? Também aplica-se a concessão e permissão de uso de bens públicos. Prestação de também se aplica a prestação de serviços, inclusive às técnicos profissionais especializados. Também se aplica a obras e serviços de arquitetura e engenharia. Se aplica um monte de coisa, né? Basicamente, eu não estou vendo nenhuma diferença das coisas da Lei 866 até agora. Ou talvez, já que eu não estudei direito a Lei 866, eu que não esteja percebendo, né? Aplica-se a obras e serviços de arquitetura e engenharia também. Essa lei também se aplica a contratações de tecnologia de informação e de comunicação também. Mas, e assim termina, né? Basicamente todas as coisas. Talvez o extra seja essa coisa de tecnologia de informação também. Apesar de ter coisas da lei 866 nela. Daí não se subordina ao regime desta lei. Quem não se subordina? Bom, se não estava óbvio nas coisas que todo mundo estava lá, provavelmente só vai aqui vai estar escrito as coisas que são indiretas ou que são ambíguas, que não são da administração, né? Não se subordinam ao regime desta lei. Quem? Os contratos que têm por objeto operação de crédito interno ou externo e gestão de dívida pública, incluídas de contratações de agentes financeiros e concessão de garantia relacionada a esses contratos. Interessante isso aqui. Bom, basicamente não se aplica a coisas de dinheiro, né? E acho que tem a mesma coisa na Lei 866 também. Bom, não se aplica em coisas de dinheiro, coisas de crédito e trecos, mas se aplica em coisas físicas, tipo um objeto, tem um final comum, um objetivo, um final comum, construir alguma coisa, alugar alguma coisa. Tem uma coisa mais que mesmo que não dá para falar, né? Bom, próximo. Contratações sujeitas às normas previstas na legislação própria, ou seja, essa lei de licitações não funciona para coisas que já têm próprias normas para esses tipos de contratação. Por exemplo, o pregão, né? Existem certas coisas que tem que se usar o pregão e daí não vai se aplicar, já que tem a própria legislação de pregão para se aplicar nesses casos, não usa esse aqui. Isso é um exemplo, né? Talvez tenha outros tipos de também. Aplicam-se as licitações de contratos disciplinares por esta lei as disposições constantes no artigo 42 a 49 da Lei Complementar 123 de 2006. Eu não sei o que está escrito nessa aqui, nessas coisas, né? As posições a que se refere o caput deste artigo não são aplicadas. Caput? Quer dizer, já que eu não estou lendo, meio que não estou lendo o número, então eu não sei qual é o caput do que eu estou falando. No caso de licitação para aquisição, não é aplicado no caso. Deixa eu escrever aqui. Não. Não, as disposições não são aplicadas. No caso de licitação para aquisição de bens ou contratação de serviços em geral, ao item cujo valor estimado for superior à receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte. Também não se usa no caso de contratação de obras e serviços da engenharia, as licitações cujo valor estimado for superior à receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresas de pequeno porte. Também não se usa para obtenção de benefícios a que se refere o caput deste artigo e fica limitada às microempresas e às empresas de pequeno porte que no ano calendário da realização da licitação ainda não tenham celebrado contratos com a administração pública. E também cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte, devendo o órgão ou entidade exigir do licitante declaração de observância desse limite de licitação. Interessante, parece que tem um tipo de licitação dependendo do porte da empresa que está sendo contratada. Hein? Bom, nas contratações, na verdade faz sentido isso. Quando eu li agora, 2 segundos atrás não tinha sentido mais. O basicão é que quando contrata o treco, ela tem uma prerrogativa de ela conseguir fazer o contrato, né? Daí imagina que uma empresa de pequeno porte vai lá
e se inscreve para participar de uma licitação de uma obra super gigante. Basicamente, se ela não fizer um monte de contratações, ou seja, aumentar o próprio porte dela, ela não vai conseguir fazer o contrato, entendeu? É basicamente isso que faz com esse tipo de pensamento, faz sentido essa coisa que eu acabei de ler. Próximo, nas contratações com prazo de vigência superior a um ano, será considerado o valor anual do contrato na aplicação dos limites previstos nos parágrafos 1 e 2 deste artigo. Basicamente, está falando de limites de valores que são usados, certo? E como é que se calcula o limite para fazer nessas trecos, no prazo de vigência do contrato, né? Ou seja, o tempo que vai ser gasto, o valor que vai ser gasto ou o tempo. Basicamente, junta, fala, multiplica todas as limitas, multiplica por 12, né? Faz as mensalidades de um ano, e depois, vendo o valor, você aplica o treco de limites, né? Pelo menos eu acho que é isso que ele quer dizer aqui. E isso foi as disposições do artigo 1 a 4. Demora tanto para ler o artigo 1 a 4, né? Depois disso, vamos lá para aquele artigo 178. Só para ver. O artigo 178, que é basicamente o finalzão. No artigo nas disposições finais. Não. No Portal Nacional de Contratações. Só para ler de novo. Não são abrangidas essa lei as empresas públicas solidárias de economia mista e as suas subsidiárias, regidas pela Lei 13.000, ressalvado o exposto no 178. Daí, 178 está escrito o quê? Eu acabei de perceber que não dá para eu ver o que está escrito na Lei 178, por causa que o treco que eu estou usando, o treco para que eu estou usando para ler, a lei não fica falando os artigos, então eu vou ter que usar o site do Planalto. 178 tá indo para o final, sobe aqui. 178 diz assim: o título 9 da parte especial do decreto Código Penal passa a vigorar acrescido da seguinte capítulo 2b. Espera, isso aqui eu acho que é a coisa errada. Fraudar, não, parece que tá certo. Parece que na parte desse treco do artigo 108, ele chama capítulo de alterações legislativas. Ou seja, são os artículos que falam coisas que são alteradas em certos outros códigos, outras leis. Elas, nesse capítulo de alterações legislativas da Lei de Licitações, ela muda alguns artículos da Lei de Código de Processo Civil. E também, no caso aqui da 178, ele muda sobre crimes. Ela muda os artículos que estão lá no Código Penal de crimes de licitação. Vamos ver o que mudou lá na lei de crimes de licitação e contratos. Basicamente, está escrito sobre o crime de contratação direta ilegal, né? Porque, como você viu, toda licitação é basicamente uma competição entre pessoas que servem e podem terminar o contrato. Para a economicidade da administração também, né? Eficiência, economicidade e qual é o terceiro E mesmo? Efetividade, que consegue terminar, né? Bom, daí nunca pode ter uma contratação direta, tá? Contratação, se acontece um crime de contratação direta ilegal, o que acontece? Quer dizer, primeiro, definição. Admitir, possibilitar ou dar causa à contratação direta fora das hipóteses previstas em lei. Qual é a pena? 4 a 8 anos de reclusão e multa. Próximo crime, frustração de caráter competitivo da licitação. Ou seja, os caras deram vantagem a outras pessoas ou prejudicaram outras pessoas, né, no processo licitatório, da competição licitatória. Daí, definição disso é frustrar ou fraudar com o intuito de obter para si ou para outra vantagem decorrente de adjudicação de objeto da licitação o caráter competitivo do processo licitatório. Esse aqui é engraçado porque esse aqui no próprio texto está escrito o intuito de obter para si ou para outra em vantagem. Tipo, normalmente estava escrito que só causar dano era um treco. E tipo, se o cara. E se o cara só quiser prejudicar uma pessoa? Ele não está recebendo tipo de vantagem, né? Bom, eu acho que tem um crime para isso. Mesmo a reclusão
mesmo a pena do contratação ilegal. Depois, crime de patrocínio de contratação indevida. Patrocinar direto ou indiretamente interesse privado perante a. Pode ser indireto também, isso é interessante. Da administração perante a administração pública, dando causa à instauração de licitação ou a celebração de contrato cuja invalidação vier a ser decretada pelo Poder Judiciário. Pena reclusão de 6 meses a 3 anos e multa. Crime de modificação ou pagamento irregular de contrato administrativo. Isso aqui é o quê? É admitir, possibilitar ou dar causa a qualquer modificação ou vantagem, inclusive prorrogação contratual em favor de contratado durante a execução dos contratos celebrados com a administração pública sem autorização em lei no edital da licitação ou nas respectivos instrumentos contratuais, ou ainda pagar fatura com preterição da ordem cronológica e de sua exigibilidade. Pena, reclusão de 4 a 8 anos e multa. O engraçado aqui é que todos têm multa, né? Crime de perturbação do processo licitatório. O que é isso? É impedir, perturbar ou fraudar uma realização de qualquer ato do processo licitatório. Qualquer parte, entendeu? Quando ele diz qualquer ato, quer dizer qualquer parte do processo licitatório. Tipo, imagina que existem certas pessoas que querem entrar no processo licitatório. Daí essa pessoa vai lá e acaba impedindo ela ou perturbando ela para ela entrar no processo licitatório e daí acaba o prazo e ela acaba não conseguindo entrar, né? Bom, próximo treco. Outro crime é a violação de sigilo de licitação. Esse aqui é o quê? Devassar o sigilo da proposta apresentada em processo licitatório ou proporcionar a terceiro e ensejo ou de devassá-lo. Esse aqui é um crime com detenção ao invés de reclusão. Acabei de perceber que eu não falei direito a pena do perturbação de processo licitatório, né? Esse aqui, a pena é menor, né? É detenção, 6 meses a 3 anos e multa. E na violação de sigilo também é detenção de 2 anos a 3 anos e multa. O afastamento do licitante, o crime de afastamento de licitante. Isso aqui é crime? Interessante. Afastar ou tentar afastar do licitante por meio de violência, grave ameaça, fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo. Acho que isso aqui cai mais naquela coisa que eu fiquei usando como exemplo toda hora, né? A pena é. Esse aqui tem parágrafo único, né? A pena é de reclusão de 3 a 5 anos e multa. E tem mais uma coisa. Além de pena correspondente à violência, né? Porque no caso aqui ele falou do meio de afastar a pessoa era usar a grave violência por violência ou a ameaça, né? Uma pena de, ou seja, quando o cara faz uma violência é tipo outro crime. Então ele é pego com 2 crimes ao mesmo tempo, entende? E tem um parágrafo único. Incorre na mesma pena que se abstém ou desiste de licitar em razão de vantagem oferecida. Ou seja, até a pessoa que se vantageou, mesmo que ela não tenha, isso aqui é o quê? Isso é corrupção passiva. Como é que é isso aqui? É que tem os crimes administrativos, né? De corrupção passiva e corrupção direta. Quer dizer, eu esqueci o nome da segunda corrupção. Basicamente, o passiva é quando é um terceiro e o direto é quando o próprio servidor da administração que faz a corrupção, entende? Daí, nesse caso aqui, o cara é passivo por causa que o cara está aceitando está participando de um crime e ele sabe claro que ele tem que, é óbvio que a administração conclui que ele sabia que isso era crime, né? Então, ele incorre na mesma pena de ter reclusão de 3 a 5 anos. Fraude em licitação ou contrato. Mas na verdade isso aqui seria mais tipo uma pessoa que é responsável pelo, pela fazer a competição licitante lá da própria empresa, vai lá e recebe uma vantagem para ele mesmo sabotar a própria empresa dele, né? Basicamente, isso aqui. Pelo menos é a única coisa que eu consigo criar a imagem. Próximo crime é a fraude de licitação ou contrato. É a fraudar em prejuízo da administração pública, licitação ou contrato dela decorrente mediante edital ou nos instrumentos contratuais. E tem esse aqui é o mais interessante dos crimes, porque ele tem um monte de hipóteses, né, de fraudação. Fraudar e prejuízo que fraudar. Daí o que vai acontecer quando você fraudar? Vai criar um prejuízo à administração. Esse é o resultado da sua fraude. Mas o que você está fraudando para ser considerado um crime de fraude de licitação ou contrato? Você está fraudando uma licitação ou um contrato, que são as duas coisas que aparecem na Lei 14.133 de licitação e contrato, né? Dela decorrente. Daí ele fala os meios que são considerados fraudes. Se você fraudar através de entrega de mercadoria ou prestação de serviços com qualidade ou em quantidade diversas as previstas no edital ou nos instrumentos contratuais, ou seja,
foi pago um valor que não corresponde ao que foi entregue, entendeu? Segundo, uma fraude de fornecimento como verdadeira ou perfeita de mercadoria falsificada, deteriorada, inservível para consumo ou com prazo validado, ou seja, foi pago pela verdade a falsidade. Segundo, terceiro, quer dizer, uma fraude através de a entrega de uma mercadoria por outra, ou seja, comprou uma coisa, mas entregou outra coisa. Tipo, eu comprei um. Qual é o nome das marcas de arroz, né? Eu comprei um Abril. Não, vai, a Vivista. Eu comprei uma Abril, mas me entregaram uma Veja. Engraçado, parece até coisa de. Parece até coisa de esponja, esses nomes. Bom, depois disso, outro método de fraude é a alteração de substância, qualidade ou quantidade da mercadoria ou serviço fornecido. Outro método de fraude é o qualquer meio fraudulento que torne injustamente mais onerosa para a administração a proposta a execução do contrato. Isso aqui eu não entendi. Bom, a pena desse cara aqui é reclusão 4 a 8 anos e multa. Tem mais 3 ainda, tem mais 3, tá? O próximo crime é a contratação inidônea. Só para entender melhor, o que é inidônea? In, né? Quando sempre usa o in quando é uma coisa contra, ruim. Ou extra, o ao contrário da coisa. Idônea é o, acho que pelo que eu me lembro, é justo. Bom, inidônea significa não é adequado, que não convém, que não goza da boa fama, que não possui idoneidade. Ou seja, não convém à administração fazer esse contrato, entende? Contratação inidônea é admitir a licitação de empresa profissional declarado inidôneo. É a pena de reclusão de 1 ano a 3 anos de multa e celebrar contrato com empresa ou profissional declarado inidôneo. Tem um parágrafo único dessa contratação inidônea. O primeiro é admitir a licitação, ou seja, se você não está entendendo, basicamente no começo, no caput da contratação inidônea, é admitir que essa pessoa compita, mas, obviamente, toda vez que faz uma licitação, faz o responsável pela licitação faz uma pesquisa do nome dessa empresa, basicamente. E a pessoa que está com o nome sujo, né? Tipo, ela não paga os o imposto de renda ou os impostos de contratação, sei lá, qualquer coisa ruim aí. Daí ela vai estar com o nome sujo e ela seria inidônea e ela não poderia se participar da contratação, entende? A menos que ela pode limpar o nome dela, né, pagar as dívidas dela e trecos, e daí ela ficaria limpa e poderia participar da licitação. Mas enquanto ela estiver com o nome for inidônea, ela não pode participar. Então, se a pessoa admitisse ela participar, enquanto ela estivesse com o nome inidôneo, isso seria um crime. Daí, no segundo ponto, passou ainda mais. A pessoa que foi lá e estava trabalhando inidoneamente, participou do processo competitivo de licitação, ela acabou terminando o contrato. Ela celebrou um contrato com a empresa ou profissional declarado inidôneo. Ou seja, o cara da licitação ajudou mais ainda isso aí. E acabou contratando essa empresa inidônea. Daí aumentou o contrato, entendeu? Daí vira reclusão de 3 a 6 anos e multa. Depois, parágrafo único, incidindo a mesma pena do caput deste artigo. O caput é o de só admitir o carinha que é inidôneo participar da competição. Aquele que o quê? Ele é declarado inidôneo, ou seja, uma empresa que estava inidônea. Vem a participar da licitação e na mesma pena do parágrafo 1, que é o celebrar o contrato, aquele que declarado inidôneo vem a contratar com a administração pública. Na verdade, eu não entendi. O que é isso aqui? O que parágrafo 2 quer dizer, meu? Tipo, incide na mesma pena, mas. Incide na mesma pena o quê? Não tô entendendo. Não tô entendendo. Porque o 2 está escrito praticamente a mesma coisa que está escrito. Tá falando que é a mesma coisa do 1, do caput e do parágrafo 1. Não tô entendendo. Talvez crie uma ideia aqui. Apesar de que esses portugueses dessa frase, dessa crime aqui, me confundiu. Acho que, tipo, no primeiro é o servidor público, sabe? Ou seja, o cara que é participante da administração pública. E o segundo é o próprio particular, sabe? A pessoa profissional e a empresa que é contratada. Daí ela está falando que é mesmo apenas que estão assim, desse profissional especializado ou a empresa contratada, também vão ser punidinhas. Próximo, crime, impedimento indevido.
que é o impedimento indevido? É obstar, impedir ou dificultar injustamente a inscrição de qualquer interessado nos registros cadastrais ou promover indevidamente a alteração, suspensão ou cancelamento do registro do inscrito. Por que isso é importante? Porque a pessoa tem que se inscrever para poder participar da competição de licitação e ganhar a licitação e ser contratada pela administração, entendeu? Bom, pena, reclusão de 6 meses a 2 anos e multa. E, finalmente, chegou no último crime. O último crime de licitação e contratos é a omissão grave, de dado ou informação de projetista. O que é isso? É omitir, modificar ou entregar à administração pública o quê? Um levantamento cadastral ou condição de contorno de relevante com dissonância da realidade, ou seja, informações erradas da administração, em função ou do caráter competitivo da licitação, ou em detrimento da seleção de proposta mais vantajosa para a administração pública. Em o quê? Em contratação para elaboração do projeto básico, que é um dos tipos de contratações que vão estar próprios descritos na própria lei de licitação. Projeto básico executivo e anteprojeto. Anteprojeto é importante também. Deixa eu ver a questão que está esse treco de anteprojeto. Em coisa, sabe, esse anteprojeto é coisa de obras. Ele aparece nos capítulos que falam de licitações de serviços, não de serviços, de obras, sabe? De construção. Em diálogo competitivo ou em procedimento de manifestação de interesse. A pena disso é reclusão de 6 meses a 3 anos e multa. Esse aqui tem 2 parágrafos extras e um parágrafo, um artículo extra dessa omissão. Bom, consideram-se condição de contorno de informações. Ou seja, esse aqui está explicando o que é essa omissão grave aí de dado e trecos de contorno. Considera-se a condição de contorno as informações e os levantamentos suficientes necessários à definição de solução do projeto dos respectivos preços pelo licitante, incluindo sondagens, topografia, estudos de demanda, condições ambientais e demais elementos ambientais em pacientes considerados requisitos mínimos ou obrigatórios em normas técnicas que orientam a elaboração de projetos. Segundo, se o crime é praticado com o fim de obter um benefício, ou seja, corrupção, direta ou indireta também, que apareceu em alguns outros crimes, próprio ou de outrem, aplica-se em dobro a pena prevista. Olha, onde só tem, ou seja, se cair alguma coisa de penas, em falar alguma coisa de pena em dobro, basicamente só tem um crime que aplica-se em dobro. É quando o fim é benefícios, na omissão grave de informação de projetista. Bom, daí o segundo parágrafo, artículo, quer dizer, pena de multa combinada aos crimes previstos neste capítulo seguirá a metodologia de cálculo prevista neste código e não poderá ser inferior a 2% do valor do contrato licitado ou celebrado contratação direta. Ou seja, eles colocaram um mínimo de valor, uma porcentagem mínima, importante, né? Sempre que tem coisas mínimas e máximas, isso é importante saber. Uma porcentagem mínima de valor de multa, que é 2%, licitado ou contrato. E assim termina o 178. Eu até estou confuso porque que eu li a 178, né? Bom, agora que eu li a 178, vamos lá de novo para o esquema. A gente lê os artigos 181 das disposições finais transitórias. Caraca, já deu 40 minutos esse vídeo. Loucão, né? Vamos dar uma pausa aqui por uns 3 minutos.
Bom, acabou a pausa. Acabou que a pausa foi mais de 7 minutos, loucão, né? Vamos lá, transposições transitórias. E agora sem comentários, porque senão demora demais a coisa, meu. Disposições finais transitórias. Finais e transitórias. Eu vou tentar terminar isso aqui em mais 1 hora só. Bom, é impossível, né? Tipo, demorou 10 minutos para comentar, mais 40 minutos só para ler o artigo 168. Demorou demais isso aqui, meu. Ou seja, provavelmente vou ter que fazer em 2 partes isso aqui. E eu só vou fazer o vídeo até 1 hora, tipo mais 1 hora. Vai dar umas 2 horas e 10 minutos, eu acho. Vamos lá. Disposições transitórias e finais. Os entes federativos instituirão centrais de compras com o objetivo de realizar compras em grande escala para atender aos diversos órgãos e entidades sob sua competência e atingir as finalidades desta lei. No caso dos municípios com até 10 mil habitantes, serão preferencialmente constituídos consórcios públicos para a realização das atividades previstas no caput deste artigo, nos termos da Lei 11.107. O Poder Executivo Federal atualizará a cada dia primeiro pelo Índice Nacional de Preços do Consumidor Amplo Especial, o IPCA e de eletrônico, sabe? Na verdade, parece que não é eletrônico, não. Índice de Preços do Consumidor Amplo Especial Eletrônico.
ou por índice que venha a substituí-lo. Os valores fixados por esta lei, os quais serão divulgados no PNCP. Os prazos previstos. Os prazos previstos nessa lei serão constados com exclusão do dia do começo e exclusão do dia de vencimento. Observarão as seguintes disposições. Os prazos expressos em dias ocorridos serão computados no modo contínuo. Os prazos expressos com os meses ou anos serão computados. Computados como? Serão computados. Os prazos em meses ou anos serão computados na data a data. Nos prazos expressos em dias úteis serão computados somente os dias em que ocorrer expediente administrativo no órgão ou entidade competente. Salvo disposição em contrário, considera-se o dia do começo do prazo. O começo é o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação na internet. Interessante. Contado também, o primeiro dia é a data da juntada dos autos do aviso de recebimento quando a notificação for pelo Correios. Bom, basicamente o trequinho começa a contar do treco que, obviamente, é uma prova de que o carinha recebeu a informação, né? Considera-se prorrogado o prazo até o primeiro dia útil seguinte, se o vencimento cair em dia que não houver expediente, se o expediente for encerrado antes da hora normal ou se houver disponibilidade de comunicação eletrônica. Na hipótese do inciso 2 do caput deste artigo, se no mês do vencimento não houver o dia equivalente àquele no início do prazo, considera-se como termo o último, como termo interessante, termo, a palavra termo, como termo o último dia do mês, Aplica-se as disposições dessa lei no que couber e, na sua ausência de normas específicas, ou as convênios, acordos, ajustes e outros instrumentos congêneres celebrados por organização e entidade da administração pública na forma estabelecida em regulamento do Poder Executivo Federal. Aplica-se às licitações aos contratos regidos pela Lei 13.300, junto de 30 de junho de 2016, as disposições do capítulo parte especial do decreto 2.848 do Código Penal. Interessante. Aplica-se as disposições dessa lei, subsidiariamente a Lei 8987 de 95, 11.079 de 2004 e Lei 1232 de 2010. Acho que essas aqui são basicamente outras leis, tipo de licitação, sabe? Aplica-se a leis hipóteses previstas na legislação que façam referência expressa à Lei 866. Legal. A Lei 10.590, que é a Lei de Pregão, 10.520, Lei de Pregão, e os artículos da 1 a 47 da Lei 12.462, que eu não sei qual que é não. O contrato, cujo instrumento tenha sido assinado antes de entrada em vigor desta lei continuará a ser regido de acordo com as regras previstas na legislação revogada. Por que será que vai ser continuar escrito na legislação revogada, hein? Até o decurso do prazo de que trata o inciso 2 do caput do artigo 193, a administração poderá optar por licitar ou contratar diretamente de acordo com a lei ou de acordo com as leis citadas no referido inciso, e a opção escolhida deverá ser indicada expressamente no edital ou no aviso ao instrumento de contratação direta, vedada a aplicação combinada desta lei com as citadas no referido inciso do inciso 2 do capítulo do artigo 193, tá? Eu não sei o que que tá isso nesse artigo 193 não, tá? Tô confuso. Na hipótese do caput deste artigo, se a administração optar por licitar de acordo com as leis citadas no inciso 2 do caput do artigo 193 dessa lei, o contrato respectivo será regido pelas regras nelas previstas durante toda a sua vigência. O contrato relativo a imóvel da patrimônio da União, ou de suas autarquias e fundações continuará regido pela legislação pertinente aplicada a esta lei subsidiariamente. Imóvel, contrato de imóvel é interessante, que é um pouco diferente, né? Isso foram as posições finais. E agora vamos ler direto. A gente não fica falando números. Eu não gosto de falar números quando eu leio as leis, mas por isso que eu estou usando esse aplicativo aqui, esse treco aqui, que não tem os artículos da lei, não está escrito parágrafo único, não está escrito inciso, não está escrito parágrafo extra, só está o texto inteiro da lei direto. Mais rápido.
dos princípios. Na aplicação desta lei serão observados os princípios de legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência. Esses aqui são os LIMP, né? Depois aparece o interesse público, da probidade administrativa, da igualdade, do planejamento, da transparência, da eficácia, da segregação das funções, da motivação da vinculação ao edital e do julgamento objetivo. Todas essas coisas são coisas que caem nas questões de concurso. De segurança jurídica também é um princípio. Da razoabilidade é um princípio também. Competitividade também é um princípio. Proporcionalidade é um princípio também. Celeridade também é um princípio. Economicidade é um princípio. E desenvolvimento nacional sustentável, que antes era basicamente um treco de desempate ou que melhorava, dava mais pontos a essa licitante. Ao licitante, essa coisa de treco sustentável também é um princípio. E depois ele fala, assim como as disposições no decreto 4.657, que nem tem nem ideia, né, do que está escrito nesse decreto. E não vou pesquisar. Das definições dos princípios. Para os fins dessa lei, consideram-se, quer dizer, não são definições dos princípios, na verdade, são definições de várias coisas que aparecem aqui na lei. Provavelmente são coisas tipo o que é a licitação, o que é um contrato, o que é um órgão. Bom, o primeiro é a definição de órgão. O órgão é o quê? Órgão é a unidade de atuação integrante da estrutura da administração pública. Entidade é a unidade de atuação dotada de personalidade jurídica. A administração pública é a administração direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, inclusive as entidades com personalidade jurídica de direito privado sob controle do poder público e as fundações por ele instituídas ou mantidas. A administração é o órgão ou entidade por meio da qual, órgão ou entidade, tá? Falou nos primeiros dois carinhas, né? Por meio do qual a administração pública atua. Agente público é um indivíduo. Agente público é indivíduo. Que em virtude de eleição, nomeação ou designação, ou também contratação, ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo exerça mandato ou cargo, emprego ou função em pessoa jurídica integrante da administração pública. A autoridade é o agente público dotado de poder de decisão. O contratante é a pessoa jurídica integrante da administração pública que é responsável pela administração, quer dizer, pela contratação. O contratante é o cara que vai fazer o contrato. O contratado é a pessoa física ou jurídica, né? Quando é física é a pessoa que é o profissional, quando é jurídica é uma empresa, entende? Ou com consórcio de pessoas jurídicas, signatária de contrato com a administração. O licitante é a pessoa física ou jurídica ou consórcio de pessoas jurídicas que participa da manifestação, intenção de participar do processo licitatório ou manifesta uma intenção de participar do processo licitatório, que é basicamente uma competição, né? Sendo-lhe equiparável para os fins dessa lei o fornecedor ou prestador de serviço que, em atendimento à solicitação da administração, oferece proposta. Compra é a aquisição remunerada de bens para fornecimento de uma só vez ou parceladamente, considerada imediata aquela com prazo de entrega de até 30 dias de ordem de fornecimento. 30 dias de ordem de fornecimento, interessante essa coisa de compra que tem um prazo aqui na definição. Hein? Serviço é atividade, é outra coisa que faz licitações e contratos, né? Serviço é atividade ou conjunto de atividades destinadas a obter determinada atividade intelectual ou material de interesse público. Interesse público? Direitos da administração. Falei errado. O que é uma obra? É toda atividade estabelecida por força da lei como privativa das profissões de arquiteto ou engenheiro. Isso é uma obra e que implica intervenção no meio ambiente por meio de um conjunto de harmônico de ações que agregadas formam um todo que inova o espaço físico da natureza ou acarreta alteração substancial das características originais do bem imóvel. Caraca, que complicado a definição de obra, né? O que são bens e serviços comuns? Aqueles cujos padrões de desempenho de qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais de mercado. Bens e serviços especiais são aqueles que, por sua
alta heterogeneidade ou complexidade não podem ser descritos na forma do inciso 13, que basicamente é o teco de comuns, tá? Do caput deste artigo, exigido justificativa prévia de contratante. O que são serviços e fornecimentos contínuos? São serviços contratados e compras realizados pela administração pública para a manutenção da atividade administrativa decorrentes de necessidades permanentes ou prolongadas. Se você não entendeu, o serviço serviços fornecimentos contínuos e é para manutenção. Essa palavra-chave é manutenção. Basicamente são coisas que são contratadas para que o treco funcione direito. Um exemplo disso são contratos de limpeza ou contratos de manutenção de bombeiros, de bombeiro ou de manutenção de elevadores, no caso de uns carinhas que vão encontrar se trabalham em prédios, ou também um contrato de um órgão aqui que tem que ficar viajando em lugares, deles tem um contrato de serviços de transporte, entendeu? Os serviços contínuos com regime de dedicação exclusiva de mão de obra são aqueles cujo modelo de execução contratual exige, entre outros requisitos, que os empregados do contratado fiquem à disposição das dependências do contratante para a prestação de serviços. O contratado não compartilhe os recursos, esse aqui é o contratado especial, tá? Não compartilhe os recursos humanos e materiais disponíveis de uma construção para a execução simultânea de outros contratos. Não pode compartilhar. O contratado possibilite a fiscalização pelo contratante quanto à distribuição e supervisão de recursos humanos alocados aos seus contratos. Depois, esses três aí. Fiscalização, os materiais não são divididos. E terceiro, as pessoas que são contratadas pelo terceirizado e esse terceirizado, essas pessoas ficam no próprio local. Bom? Depois, definição de serviços não contínuos ou contratados por escopo. O que é isso? É aqueles que impõem a contratado o dever de realizar a prestação de um serviço específico em período pré-determinado, podendo ser prorrogado desde que justificadamente pelo prazo necessário à conclusão. Serviço especializado são serviços técnicos de natureza predominante intelectual. São aqueles realizados em trabalhos relativos a... Daí tem algumas definições do que são esses relativos. Esses especializados são estudos técnicos, planejamentos, projetos básicos e projetos executivos. Esses são especializados. Também são especializados aqueles que são para fazer pareceres, perícias ou avaliações em geral. Também são especializados aqueles de assessorias, consultorias técnicas e auditorias financeiras e tributárias. Também são especializados aqueles de fiscalização, supervisão e gerenciamento de obras e serviços. Importantíssimo, né? Também são especializados aqueles de patrocínio ou defesa de causas judiciais e administrativas. E também são especializados aqueles de treinamento e aperfeiçoamento de pessoal. Também são especializados aqueles de restauração de obras de arte. Esse tem até legislação especificada para esse tipo de especialização, né? E de bens de valor histórico. O que eu quero dizer é que tem especialização de como é que é contratada essas pessoas de restaurações, tá? Aqui nos próprios artigos, né? Controle de qualidade tecnológica, análises, testes e ensaios de campo laboratoriais, instrumentação e monitoramento de parâmetros específicos de obras e do meio ambiente, tem mais serviços de engenharia que se enquadrem na definição deste inciso, também são especializados. Todos esses caras aí, um montão, né? Acho que são uns 12, são tudo especializado. Próximo termo, próxima definição, é a notória especialização. O que é isso? É a qualidade de um profissional ou de uma empresa cujo conceito no campo de sua especialidade decorrente de desempenho anterior, estudos ou experiência, publicações, organização, aparelhamento, equipe técnica ou qualquer outro requisitos que são relacionados à sua atividade, permite inferir que, vai com todas essas informações aqui, que é o passado, basicamente é o passado dela, vai poder inferir que o seu trabalho é essencial e reconhecidamente adequado à plena satisfação dos objetos do contrato. Ou seja, esse cara é bom no que faz e se a gente contratar ele, é quase garantido, é quase 90% de chance de garantir que ele vai fazer um ótimo trabalho. Isso é notaria especialização. Às vezes é necessário contratar esse tipo de pessoas. E tem as prerrogativas aqui na própria lei, né? O estudo técnico preliminar é um documento constituído
de primeira etapa de planejamento de uma contratação que caracteriza o interesse público envolvido e a sua melhor solução é a base ao anteprojeto, ao termo de referência ou ao projeto básico a serem elaborados, como se conclua pela viabilidade de contratação. Isso aqui pode ser engraçado e confuso, se não tem o quê? Se não tem prerrogativa, isso aqui. Basicamente, imagina que você, que a administração quer fazer uma escola, mas eles querem fazer uma escola em um local lá, em um local específico. Daí, eles não podem, né, fazer o treco diretamente, treco. Eles têm que primeiro chamar alguém para fazer um projeto. Esse projeto é o anteprojeto aqui. Ele vai fazer um projeto básico, treco. Ele vai, tipo, esse profissional vai lá e verificar algumas coisas, tipo, qual é o valor daquela terra que vai comprar para fazer a escola, quanto vai ser o custo básico dos materiais, quanto provavelmente quanto vai demorar para terminar de construir o treco. Tipo, várias coisas básicas que vão ser relevantes para um cálculo não, claro que não tem nada 100%, um cálculo do quanto vai custar e se é viável, se vale a pena fazer esse contrato, né? Porque, tipo, imagina lá que se eles fossem lá e depois do estudo verificasse que construir naquele local ia custar muito mais do que a administração tem para custar. Daí não faria sentido e seria uma perda, criaria perda para a administração, então não faria sentido fazer esse contrato. Daí o que aconteceria? Basicamente a pessoa mandaria para, teria que procurar outro local para fazer essa escola, entende? Também existe outra possibilidade, tipo que o local que ia construir a escola, na verdade, era um local com alguma das restrições de não construir, de não construções. Por exemplo, tem uma fauna específica que não pode ser, que a construção lá destruiria a vida dela, ou outros exemplos disso, né? Tem algum material lá que não pode ser mexido, risco de desabamento, né? Esse tipo de coisa. O que é serviço de engenharia? É toda atividade ou conjunto de atividades destinadas a obter uma determinada utilidade intelectual ou material, de interesse para a administração e que não enquadrados no conceito de obra que se refere ao inciso 12 do caput deste artigo são estabelecidos por força da lei como privativas das profissões de arquiteto, engenheiro ou de técnico especializado de que compreendem dessas coisas aí de serviço de engenharia compreende o quê? Serviço comum de engenharia, compreende o serviço comum de engenharia e o serviço especial de engenharia. Daí o termo de serviço comum de engenharia é explicado com todo serviço de engenharia que tem por objeto ações objetivamente padronizáveis e em termos de desempenho de qualidade e manutenção de adequação e de adaptação de bens imóveis com preservação das características originais dos bens. Em especial, é aquele que, por sua heterogeneidade ou complexidade, não pode ser enquadrado na definição constante na geral. No serviço comum, quer dizer. Termo de referência, o que é isso? É um documento necessário para a contratação de bens e serviços que deve conter os seguintes parâmetros de elementos descritivos: uma definição do objeto, ou seja, a finalidade, incluídas na sua natureza também, os quantitativos também, o prazo de contrato também, e se for o caso, uma possibilidade de prorrogação. Ou seja, definir basicamente tudo o que quer e os meios necessários para chegar a esse fim. Fundamentação de contratação. Também tem que ter a fundamentação da contratação no termo de referência. Eu já vi questão sobre esse termo de referência. O termo de referência também tem que ter a fundamentação do contrato, que consiste na referência aos estudos técnicos e preliminares correspondentes, ou quando for possível, divulgar esses estudos no extrato das partes que não contiverem informações sigilosas. Também no termo também tem que ter requisitos da contratação. Basicamente, o termo vai ser os textos escritos básicos para um edital. Tipo, as instruções de coisas que você tem que colocar no edital, entende? Também tem que ter no termo o modelo de execução do objeto, que consiste na definição de como o contrato deverá se produzir os resultados pretendidos, desde o seu início até o seu encerramento.
O termo também tem que ter critérios de medida de pagamento. Sabe? Se não for muito óbvio, a palavra referência. O que é uma referência? É uma coisa que é usada como referência, né? E é isso que é o termo de referência. Basicamente é um trequinho de informações que tem que ser utilizadas como referência na execução do contrato, entendeu? O termo de referência também tem que ter os critérios de medição e de pagamento. O termo de referência também tem que ter a estimativa de valor de contratação, acompanhados dos preços unitários, referências, das memórias de cálculo e dos documentos que lhe dão suporte com os parâmetros utilizados para a obtenção dos preços e para os respectivos cálculos, que devem constatar a documentação separada e classificada. E assim, né? Mais algumas definições. O que é anteprojeto? É a peça técnica com todos os subsídios necessários à elaboração de projeto básico que deve conter, no mínimo, os seguintes elementos. O que tem que ter no anteprojeto? No anteprojeto tem que ter a demonstração e justificativa do programa de necessidades, a avaliação de demanda do público-alvo, motivação técnico-econômico-social. Interessante essa motivação técnico-econômico-social. Do empreendimento, visão global dos investimentos e definições relacionadas ao nível de serviços desejados. No anteprojeto também tem que ter as condições de solidez, segurança e durabilidade desse treco do projeto, né? No anteprojeto também tem que ter os parâmetros de adequação do interesse público, de economia na utilização, de facilidade na execução, de impacto ambiental e de acessibilidade. No anteprojeto também tem que ter proposta de concepção de obra ou de serviços de engenharia. No anteprojeto também tem que ter um levantamento topográfico e cadastral, né? No anteprojeto também tem que ter um memorial descritivo dos elementos de edificação, dos componentes construtivos que vão ser usados e dos materiais de construção que vão ser utilizados, da forma a estabelecer os padrões mínimos para a contratação. Por exemplo, imagina que vai fazer uma construção bem gigante que vai ter que cavar uma mini montanhazinha, vai ter que cavar uma montanhazinha, né? Daí a pessoa que vai ser contratada, ela não tem o equipamento de cavar, a escavadeira, né? Como é que vai contratar ela, entendeu? Esses são os requisitos do anteprojeto. Depois o projeto básico, né? Que é depois do anteprojeto. O projeto básico, a definição dele é um conjunto de elementos necessários e suficientes. Suficiente é importante, né? Com nível de precisão adequada para definir ou dimensionar a obra ou serviço ou complexo de obras ou serviço, objeto de licitação elaborado com base nas indicações dos estudos técnicos preliminares. Que assegure o quê? A viabilidade técnica e o adequamento, o tratamento do impacto ambiental do empreendimento, que possibilite a avaliação do custo da obra e a definição dos métodos e dos prazos de execução, devendo conter os seguintes elementos. Isso é tudo do projeto básico, né? O que tem que conter no projeto básico ainda são os elementos. Provavelmente vai ter um básico, um repeteco das coisas do projeto, né? Mas tem que ter elemento de levantamento topográfico, cadastrais, sondagens e ensaios geotécnicos. Olha, isso aqui é mais complexo, né? Basicamente vai ter coisas mais complexas, então, do anteprojeto. Bom, geotécnicos, ensaios e análises laboratoriais, estudos socioambientais e demais dados e levantamentos necessários para a execução de soluções escolhidas. Também tem que ter soluções técnicas globais e localizadas suficientemente detalhadas, de forma a evitar, por ocasião da elaboração do projeto executivo e da realização das obras de montagem, a necessidade de reformulações ou variantes quanto à qualidade, ao preço ou ao prazo inicialmente definidos. Também tem que ter identificação dos tipos de serviços a executar, que tipo de trabalho vai ter que fazer, né? E dos materiais e equipamentos que vão ser necessários ser usados, né? A incorporar a obra, bem como suas especificações, de modo a assegurar os melhores resultados para o empreendimento e a segurança do executiva. Na utilização do objeto para os fins a que se destina, considerados os riscos e os perigos identificáveis, sem frustrar a caráter competitivo para a execução. Também tem que ter as informações que possibilitem um estudo e a definição de métodos construtivos de instalações provisórias e também de condições organizacionais para a obra, sem frustrar o caráter competitivo, claro, para a sua execução. Também tem que ter subsídios, ou seja, o dinheiro, para a montagem do plano de licitação e gestão de obras,
e também tem que ter compreendido a sua prorrogação, a estratégia de suprimentos, as normas de fiscalização e outros dados necessários em cada caso. Também tem que ter um orçamento, né? Quanto vai gastar, detalhado do custo global da obra, fundamentado, claro, nos quantitativos que foram feitos dos serviços de fornecimentos propriamente avaliados. Obrigatório também, exclusivamente para todos os tipos de regime de execução que vão ser feitos. Esses regimes de execução estão previstos no inciso 1, 2 e 3 e 4 e 6 do caput do artigo 46 dessa nova lei de licitações de contratos. Bom, eu não sei o que está escrito na lei 46 e não vou lá procurar, mas provavelmente vai ser as mesmas coisas da lei 866. Na lei 866 basicamente só fala de 4 caras, mas aqui parece que tem um a mais, né? É basicamente preço certo, só lembro do preço certo, mas é esse tipo de coisa. Eles dão uma característica específica e ela é usada para um tipo de licitação. Preço certo, esse tipo de coisa, entende? Finalmente terminou esses elementos aqui. Agora, a definição do que é um projeto executivo. É mais complexo do que o projeto básico, tá? É um conjunto de elementos necessários e suficientes à execução completa da obra, com o detalhamento das soluções previstas também. No projeto básico, a identificação de serviços, de matérias e equipamentos a serem incorporados à obra, bem como suas especificações técnicas de acordo com as normas técnicas pertinentes. O que é matriz de riscos? São as cláusulas contratuais, são cláusulas, sabe, de cláusulas escritas no contrato para os riscos da contratação que vai acabar desfazendo o contrato, entende? Bom, são as cláusulas contratual, definidora de riscos e de responsabilidades que vão ser pagas entre as partes e caracterizadora do equilíbrio econômico financeiro inicial de contrato em termos de ônus financeiro decorrente de eventos supervenientes à contratação, ou seja, supervenientes que não podem ser controlados, você entende? A contratação contendo no mínimo as seguintes informações. Esses trecos de matriz de riscos vão ter que ter informações de cláusulas e outras coisas. Na matriz de riscos tem que ter a listagem de possíveis eventos sobrevenientes, a assinatura do contrato que possam causar o impacto em seu equilíbrio econômico, financeiro e previsão eventual necessidade de prorrogação do termo aditivo por ocasião de suas ocorrências. Só para dar um exemplo disso aqui, imagine que um risco aqui é uma mudança de um valor específico de um material ou de uma matéria-prima que é obrigatória ter para o término da obra. Vamos dar um exemplo: petróleo, né? O óbvio é petróleo. O petróleo é usado para, normalmente ele é associado à gasolina, mas ele é usado para vários tipos de processos, extremamente usado para processos, né? Para criar plástico, para criar óleo de cozinha também, né? Óleo de cozinha. Daí imagina que nem nos casos recentemente, né? O preço da gasolina está aumentando sem parar. Daí aconteceu uma coisa pior ainda, e daí o preço do petróleo aumentou 200%, dobrou. Daí, obviamente, isso vai acontecer, que vai aumentar os gastos da pessoa lá. Não, melhor ainda, só para não falar de aumentos de preços. Basicamente, teve uma falta aí do petróleo. Teve alguma coisa e não teve mais petróleo por um tempo. Daí, o que aconteceu? Já que não teve mais petróleo, não teve mais como continuar o projeto. E daí teve que. Daí o que vai acontecer? Como é que os carinhas vão fazer o trabalho sem o matéria-prima para fazer o trabalho, entende? Daí quem é que vai arcar com esses gastos e trecos extras, né? Esse tipo de coisa. Mas o mais óbvio é aquele que eu falei do preço do petróleo. A contratada ia ter que arcar com os preços do petróleo, mas se o preço tivesse aumentado demais, ela não ia continuar com o projeto, ia causar prejuízo a ela ao invés de causar o lucro que era esperado de fazer uma contratação com a administração, entende? Daí ela ia pedir por causa desse risco, ela ia pedir uma modificação do contrato para a própria administração pagar um valor extra para a aquisição dessa matéria-prima para continuar o contrato, entende? Continuando, nesse treco de matriz de riscos, também tem que ter, no caso de obrigações do resultado,
estabelecimento de frações do objeto com relação às quais haverá liberdade para os contratados inovarem em soluções metodológicas ou tecnológicas em termos de modificações das soluções previamente delineadas no anteprojeto e no projeto básico, né? Se você não percebeu. Bom, na verdade eu não percebi mesmo que tinha soluções escritas lá no projeto básico e no anteprojeto. Eu só vi que tinha essa coisa de soluções escritas lá no projeto executivo, né? Mais interessante. No método de risco também tem que ter, no caso de obrigações de e-mail, estabelecimento precisa de frações de objeto com relação às quais não haverá liberdade para os contratos inovarem em soluções metodológicas ou tecnológicas, devendo haver obrigação de aderência entre a execução e a solução pré-definida no anteprojeto ou no projeto básico, consideradas as características do regime de execução, no caso de obras e serviços de engenharia. O matriz de riscos também tem que ter a empreitada. Não, acabei falando errado. Acabou a matriz de riscos, agora a próxima definição. Sobre a empreitada por preço unitário. O que é isso? É a contratação de execução de obra ou de serviço por preço certo de unidades determinadas. O que é empreitada integral? É a contratação de empreendimento em sua integralidade, compreendida a totalidade das etapas de obras e serviços e instalações necessárias, sob a responsabilidade do contratado até sua entrega ao contratante em condições de entrada em operação, com as características adequadas, as finalidades para as quais foi contratado e atendidos os requisitos técnicos e legais para sua utilização com segurança estrutural e operacional. O que é contratação por tarefa? É o regime de contratação de mão de obra para pequenos trabalhos por preço certo, com ou sem fornecimento de materiais. Um exemplo disso poderia dizer que é a manutenção de carros. Mas por que é tarefa? Mas, obviamente os carros não vão ser quebrados toda hora. Mas se o carro tiver algum problema em algum equipamento ou treco, né, quebrar, daí ele é contratado uma pessoa, né, uma tarefa de consertar o carro, entende? A contratação, o que é a contratação integrada? É o regime de contratação de obras e serviços de engenharia em que a contratado é responsável por elaborar e desenvolver os projetos básicos executivos e executar obras, ou ele é para executar obras e serviços de engenharia e fornecer bens ou prestar serviços especiais e realizar a montagem, teste, pré-operação e as demais operações necessárias e suficientes para a entrega do final do objeto. Depois disso tem a contratação semi-integrada. Como é a contratação semi-integrada, é um regime de contratação de obras e serviços de engenharia em que é o contratado responsável por elaborar e desenvolver projeto executivo, executar obras e serviços de engenharia e fornecer bens ou prestar serviços especiais e realizar montagem, teste, pré-operação e as demais operações necessárias e suficientes para a entrega final do objeto. O que é fornecimento e prestação de serviço associado? É o regime de contratação em que, além de fornecimento do objeto, o contratado especializa-se por sua operação, manutenção ou ambas por tempo determinado. O que é a licitação internacional? É uma licitação processada em território nacional, no qual é admitida a participação de licitantes estrangeiros também, com a possibilidade de cotação de preços de moeda estrangeira, ou licitação na qual o objeto contratual pode ou deve ser executado em todo ou em parte em território estrangeiro. O que é serviço nacional? É serviço prestado em território nacional nas condições estabelecidas pelo Poder Executivo Federal. O que é produto manufaturado nacional? O produto manufaturado nacional produzido no território nacional de acordo com o processo produtivo básico com as regras de origem estabelecidas pelo Poder Executivo Federal. Sabe esses termos aqui que eu estou falando agora? Eles são basicamente utilizados para desempate. Porque existem, eu não lembro que parte está, mas existem regras de desempate contra os processos da competição licitatória. Daí, os que usa nas contratações licitatórias, o básico é coisas do Brasil, depois coisas de sustentabilidade e também coisas de inclusão. Ou seja, eles usam para desempatar se a empresa usa faz coisas boas para o mundo, sabe? Um exemplo é inclusão, incluir fazer ela ser uma empresa inclusiva,
E o segundo ponto é a matéria ser um produto nacional brasileiro, né? Porque a gente não quer que o nosso dinheiro vá para o estrangeiro, né? Esse tipo de coisa, entende? Bom, compra de produto manufaturado nacional também é um desses tipos de trecos. Depois eu agora tenho uma explicação do que é concorrência, né? Um tipo de modalidade de licitação para a contratação de bens e serviços especiais e também de obras e serviços comuns e também de especiais de engenharia, cujo critério de julgamento poderia ser. Ele tem aqui especificações do que é o julgamento de concorrência, que são basicamente aquelas coisas que eu estava no treco. Esqueci, não lembro qual que é que eu estava. É melhor técnica ou conteúdo artístico, é um tipo de julgamento. Conteúdo artístico é considerado? Eu acho que isso aqui não estava escrito, isso aqui é novo. Eu acho que isso aqui não estava escrito na Lei 866, não. Depois, o julgamento pode ser menor preço, o julgamento pode ser menor técnica ou conteúdo artístico, o julgamento também pode ser técnica ou preço. 1, 2, 3, 4. E maior retorno econômico. Olha, eu acho que isso aqui é novo, maior retorno econômico. Quer dizer, isso aqui é economicidade ou eficiência, né? Maior retorno econômico. Maior desconto. Maior desconto, interessante. Então, deu 6 tipos de julgamentos para a concorrência. O próximo modelo de licitação que tem aqui é o concurso. É a modalidade de licitação para a qual, para a escolha de um trabalho técnico, científico ou artístico, cujo critério de julgamento será o de melhor técnica ou conteúdo artístico e para a concessão de um prêmio ou remuneração ao vencedor. Depois disso, fala do método de licitação de leilão. O leilão é a modalidade de licitação para a alienação, vender, sabe? De bens imóveis ou de bens móveis, inservíveis ou legalmente apreendidos a quem oferecer a maior lance. Isso aqui é interessante porque tá a mesma coisa da Lei 866. Basicamente, na Lei 866 quase nunca fala de leilão, só fala de leilão nesse caso aqui. O leilão só pode ser feito. Errei, na verdade. A coisa do leilão, né, da Lei 866 é que basicamente tem uma casa que é obrigatório usar fazer leilão, que é a alienação de bens e imóveis, que foram apreendidos aqui, ó, foram apreendidos ou foram recebidos, a administração conseguiu eles por meios de outros meios, entendeu? Basicamente, se a administração conseguiu um bem imóvel por um meio estranho, tipo, não foi compra, ela só pode, ela é obrigada a fazer a alienação dele, seja para recuperar o valor por leilão, entende? Mas aqui nesse o leilão também é feito também para bens móveis. O pregão, modalidade de licitação, obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns, cujo com critério de julgamento poderá ser o de menor ou de maior desconto. E de novo, seu comentário é que é estranho, porque normalmente o treco de leilão do pregão não está escrito na lei. Será que eles adicionaram o treco, as especificações que está lá na lei de pregão aqui na lei nova lei de licitações? Seria interessante. O que é diálogo competitivo? É a modalidade de licitação para a contratação de obras, nunca falei disso aqui, de obras, serviços e compras, em que a administração realiza diálogos com licitantes previamente selecionados, mediante critérios objetivos, com o intuito de desenvolver uma ou mais alternativas capazes de atender às suas necessidades, devendo os licitantes apresentar proposta final após o encerramento dos diálogos. Ou seja, essas pessoas, nesse treco aqui de diálogo competitivo, as pessoas vão falar métodos melhores para a própria administração, né, porque eles são especializados em finalizar esses projetos, de como seria melhor e por que eles conseguiriam fazer isso, né, fazer o treco, relevantes para a finalização do objeto. Depois o credenciamento, importante, né, porque senão ela não pode ser contratada se ela não for credenciada no sistema. O que é credenciamento? É o processo administrativo de chamamento público em que a administração convoca interessados em prestar serviços ou fornecer bens para que, preenchidos os requisitos necessários, se credenciam no órgão ou na entidade para executar o objeto quando convocados. Pré-qualificação, procedimento seletivo. Pré-qualificação é o procedimento seletivo prévio à licitação, convocado por meio de edital, destinado à análise das condições de habilitação total ou parcial dos interessados ou do objeto. O sistema de registro de preços é o conjunto de
procedimentos para a realização, tem um próprio capítulo inteiro para esse cara aí. Que procedimentos para realização mediante contratação direta ou licitação, nas modalidades de pregão ou de concorrência, de registro formal de preços relativos à prestação de serviços e obras e aquisição e localização de bens para contratações futuras. A ata de registro de preços é um documento vinculativo e obrigacional. O que será que é obrigacional? Com características de compromisso para futura contratação, no qual são registrados o objeto, os preços, os fornecedores e os órgãos participantes e as condições a serem praticadas, conforme as posições contidas no edital da licitação, no aviso ou o instrumento de contratação direta e nas propostas apresentadas. Órgão ou entidade gerenciadora, órgão ou entidade da administração pública responsável é o órgão ou entidade da administração pública responsável pela condição de conjunto de procedimentos para registro de preços e para o gerenciamento da ata do registro de preços dele decorrente. O órgão ou entidade gerenciadora é o órgão ou entidade da administração pública responsável pela condução do conjunto de procedimentos para registro de preços e pelo gerenciamento da ata de registro de preços dele decorrente. O órgão ou entidade participante é o órgão ou entidade da administração pública que participa dos procedimentos iniciais de contratação para registro de preços e integra a ata de registro de preços. Órgão ou entidade não participante. Interessante que tem uma definição do participante e não participante, né? O não participante é o órgão ou entidade de administração pública que não participa dos procedimentos iniciais de licitação para registro de preços e não integra a ata de registros. Não sei por que definir uma definição dessas, né? Comissão de contratação. O que é isso? Esse aqui é importante porque já vi questões desse cara aqui, mas tem poucas, na verdade tem poucas questões desse cara aqui. Mas quando pergunta coisas da comissão de contratação, basicamente fala quem aqui está dentro da comissão. E basicamente a comissão é feita de 3 pessoas, feitas por 2 pessoas do próprio órgão e um especializado em contratação e licitação. Essa pessoa especializada pode ser do próprio órgão, tipo, ou seja, o órgão mandou alguém treinar, tipo, fez um treinamento, ele mandou alguém treinar para ela se especializar nisso, e daí ela é a terceira, ou ela chama alguém especializado diretamente para participar disso aqui e ajustar as contratações para que seja tudo certo, né? Voltando, a comissão de contratação é um conjunto de agentes públicos indicados pela administração em caráter permanente ou especial, com a função de receber, examinar e julgar os documentos relativos às licitações e aos procedimentos auxiliares. O catálogo eletrônico de padronização de compras, serviços e obras, que é basicamente um sistema básico que a administração usa para fazer a economicidade dos sistemas das suas contratações, né? É um sistema informatizado de gerenciamento centralizado com indicação de preços, destinado a permitir a padronização de itens a serem adquiridos pela administração pública e que estarão disponíveis para licitação. O sítio eletrônico oficial é o termo para sítio de internet certificado digitalmente por autoridade certificadora, no qual o ente federativo divulga de forma centralizada as informações e os serviços do governo digital dos seus órgãos e entidades. O contrato de eficiência é o contrato cujo objeto é a prestação de serviços que pode incluir a realização de obras e o fornecimento de bens, com o objetivo de proporcionar a economia ao contratante na forma de redução de despesas correntes, remunerado o contratado com a base percentual da economia gerada. O seguro garantia é um seguro que garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo contratado. Os produtos para pesquisa e desenvolvimento são bens, insumos, serviços e obras necessárias para a atividade da pesquisa científica e tecnológica, de desenvolvimento de tecnologia ou inovação de tecnológica discriminados em projetos de pesquisa, né? Ou seja, vai ser tipo uma licitação ou um contrato de pesquisa, entendeu? O sobrepreço, eu me acho que eu tinha esse termo na 866 também, nunca vi numa questão. O sobrepreço é o preço orçado para a licitação ou contratado em valor expressivamente superior aos preços referidos de mercado, seja por apenas um item, se a licitação ou a contratação for por preços unitários de serviço, seja de valor global de objeto. Se a licitação ou a contratação for por tarefa empreitada por preço global, ou empreitada integral, semi-integrada ou integrada. Na verdade, eu não entendi isso aqui não, mas eu acho que eu criei uma imagem disso aqui.
Basicamente, o cara com o preço unitário é basicamente que lá nos projetos, lá, anteprojetos, trecos, tinha uma listinha de coisas que podia comprar e só podia comprar elas com o valor. Mas daí eles colocam um treco assim, um sobrepreço. Um treco que pode comprar mesmo que tenha que esteja acima do valor, se for necessário, claro. E esse valor mais só pode comprar se não se chegar até esse aqui. Se for superior a isso, não compra. Eu acho que isso, que essa eu acho que criou aqui na minha cabeça. Depois, superfaturamento. O que é isso? É o dano provocado ao patrimônio da administração, caracterizado, entre outras situações, por deficiência na execução, dano, superfaturamento é dano interessante. O dano de quê? De deficiência na execução de obras, ou seja, a obra foi ruim, de engenharia que resulte em diminuição de sua qualidade, vida útil ou segurança. Também, superfaturamento é o dano de alterações no orçamento de obras e de serviços de engenharia que causem desequilíbrio econômico, financeiro do contrato em favor de contratado. Dano que cai de outras alterações de cláusulas financeiras que gerem recebimentos contratuais antecipados, distorção do cronograma físico-financeiro, prorrogações justificadas do prazo contratual com custos adicionais para a administração ou reajuste regular de preços. Depois disso, tem o reajustamento em sentido estrito. Está acabando. O reajustamento em sentido estrito é a forma de manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, consiste na aplicação do índice de correção monetária previsto no contrato, que deve retratar a variação efetiva do custo de produção, admitida a adoção de índices específicos ou setoriais. O que é repactuação? É a forma de manutenção de equilíbrio econômico-financeiro de contrato utilizado para serviços contínuos com regime de dedicação exclusiva em mão de obra ou predominância de mão de obra por meio de análise de variações de custos contratuais, devendo estar previstos no edital com data vinculada à apresentação das propostas, para os custos de decorrência dos mercados e com a data vinculada ao acordo, à convenção coletiva ou ao dissídio coletivo, ao qual o orçamento esteja vinculado, para os custos decorrentes da mão de obra. O que é agente de contratação? É a pessoa designada pela autoridade competente entre servidores efetivos e ou empregados públicos também, nos quadros de permanência da administração pública, para tomar decisões, acompanhar o trâmite da licitação e dar impulso ao procedimento licitatório e executar qualquer outras atividades necessárias ao bom andamento do certame até a homologação. Sabe? Basicamente, esse agente de contratação ele está na comissão que falou antes. Quanto tempo deu de vídeo ainda? 94 minutos. Vamos terminar aqui com as definições, né? Basicamente, a gente deu as normas, a introdução e depois as definições. As definições é o mais importante, né? Com as definições dá para meio que entender tudo, né?